Nem pensar em termos de educação sem pensar sem procurar colaborar no desenvolvimento da personalidade. Não é educação integral? Educação integral é tudo. E as nossas alunas sabiam tanto disso que elas procuravam muito se ajudar nesse sentido. Para isso é que faziam com que nós tivéssemos assim muita confiança, muita aceitação no trabalho delas, no que elas nos diziam e reciprocamente. Havia umas alunas de Planaltina que vinham de Planaltina e passavam o dia todo na escola. Todo né? na escola. Como é que era isso? Havia, não me lembro se na escola naquele tempo havia cantina, elas traziam um lanche, eu acho, não era? Porque havia umas que também, as que tinham tudo, ajudavam muito as que não tinham tudo em mãos. Isso eu sei. E nós almoçávamos na escola. Não, nós saímos naquele ano para almoçar fora, não era? Agora, o que eu me lembro muito bem, Maria Célia, é que as colegas que dispunham de mais condições nesse sentido, procuravam muito ajudar as outras. E com isso, se solidificava aquela amizade, aquela confiança que existia. Eu não sei se é porque eu fui muito privilegiada com um grupo muito pequeno, um grupo de 9 alunas somente, e que alunas eram as minhas, eram alunas escolhidas na escola, como alunas assim, escolhidas para tudo, tudo que se fizesse necessário. Porque eu já as conheci no último ano. Elas já se formaram naquele ano que eu cheguei aqui. Agora, o que mais me encantou é, como eu acabei de falar, nesse aspecto, era essa confiança que existia entre elas e a minha pessoa. De modo que eu me sentia assim muito em casa, muito à vontade. Não me dava nem tempo que eu sentisse saudade da minha família, porque eu estava tanto com elas o dia inteiro. E quando saía dali, ficava com as famílias, nos fins de semana. Muito obrigada, Conceição. Não só você, como seus pais. Lembro tanto do Coronel Almeida, da Márcia, quanto nos ajudaram, a sua irmã. A gente ia para lá e ficávamos o dia inteiro naquela troca de ideias, troca de impressões, troca de problemas. Foi formidável, uma época assim que me deixou recordações muito fortes. Acho que jamais, quando conto isso para minha filha, eu digo sempre a ela que gostaria muito que ela tivesse uma experiência como a que eu tive aqui em Brasília. Não obstante aquela dificuldade toda de sermos todos pessoas assim que se conheceram aqui, mas havia assim muita amizade, muito companheirismo, muito coleguismo, muita confiança, o que não acontece hoje, o que não aconteceu nos anos posteriores. A gente já sentia que se esquivavam, não tinham assim aquela confiança que se teve naquele tempo. Outra pessoa que nos ajudou muito foi o doutor Armando Delbran, naquelas reuniões diárias, no sentido de ajudar todo mundo. Fala isso, doutor Armando, de novo. Fala isso, doutor Armando, de novo. Pois é, foi uma pessoa que nos ajudou muito, fazendo com que quem tivesse mais experiência procurasse ajudar aquelas que tinham menos experiência. Porque acontece que quando nós chegamos aqui em 60, era um pouco em relação ao curso normal. Não eram todas que tinham o mesmo cabedal de experiência que outras tinham. Eu, por exemplo, eu vinha do Instituto de Educação da Paraíba, com concurso de professor de metodologia, de didática do Instituto de Educação, mas nem todos tinham essa mesma formação, esse mesmo currículo. De forma que a gente ficava com uma obrigação enorme de procurar ajudar naquelas reuniões, de transmitir, de dar o... Você fica aqui em frente, assim, aqui do lado dele. Aqui, pois é, isso que eu estava dizendo. Ah, já sei. Não, aí no chão Ei, não aparece. aí Aí não aparece, fica aí do outro lado. Ela vai talvez chegar, fosse ela vai melhor conversar com ficar. você. Acho que você ficar. Não, vocês vão conversar qualquer coisa aí, os três, aí. Tá muito perto ela. Tá. Hein? Por exemplo, uma das coisas que eu me recordo é que a mãe dele, teve que ficar em Maceió, porque ela não tinha condições de vir para aqui. Ela estava com a saúde precária, naquela época ainda estava organizando o sistema hospitalar de Brasília. Sim. E ela não tinha condições de vir. Então nós ficamos aqui, 7 meses, quase 8, sem a filha, sem a primeira filha, né? Sei. Fomos buscar no fim do ano. Ela ficou com quantos anos lá?
Pouco, 1 ano e meio, né? É, 1 ano e meio. Um Quando ano e fomos meio. buscar, ela já tinha 2 anos e 2 meses. É. E a minha preocupação é que ela não nos Não reconhecesse mais, né? reconhecesse, né? Mas reconheceu. Foi a Como ela maior tinha alegria, uma das problema, maiores alegrias. como ela tinha, a saúde dela era precária, a gente, E estava em tratamento, a gente teve medo de trazê-la para cá, né? Sei. Hoje é professora da Fundação, é orientadora Como é educacional. que ela chama você? Maria do Socorro Barbosa. Trabalha no... Agora atenção, vamos começar tudo de novo. O microfone é assim. Nessa direção. É. Então, professor, vamos fazer assim, porque isso aí é para a gente passar para os alunos que as pessoas que vieram para cá deixaram casas, quintais, jardins, família, deixaram coisas para vir para cá. Nós não saímos fugindo de nada. Né? Claro. Então é isso que eu quero deixar claro. Que eu, pelo menos, deixei o Instituto de Educação, o melhor colégio de Minas Gerais. Então eu queria deixar, porque esse filme não vai ter valor nenhum agora. Como todos os meus filmes não têm menor valor agora. Mas no ano 2080, no ano 2050, quando o Brasil tivesse 80 anos, aí ele vai ter. Eles vão estar estudando. É possível que até ainda não começaram a pesquisar qual é o tipo de pessoas que vêm para cá, né? E há pouco eu falava com ela a dificuldade que eu tive, por exemplo, quando eu vim para cá. Vim em virtude daquele concurso que foi feito de âmbito nacional, fui o único alagoano que veio, portanto, integrando a equipe de professores de diversas das diversas regiões do país. E quando chegamos aqui, que eles tinham oferecido casa com 2 ou 3 apartamentos, dependendo da família, quando eu recebi o apartamento e confrontei com a casa que eu tinha lá, eu disse, no mínimo, a mulher não fica. Apesar de todo o entusiasmo que eu tinha, de todo o interesse que eu tinha em continuar integrando o grupo, eu vi que em termos, vamos dizer, de família, o que lá me oferecia era muito mais, o que aqui me oferecia era menos do que eu tinha lá. Embora em termos profissionais, a oferta aqui era muito boa, que era uma experiência nova. Mas eu fiquei naquele conflito entre o choque que a esposa poderia ter, compreende, e diante da satisfação de um profissional que estava reiniciando uma nova vida. Ora, naquela hora eu fiquei em dúvida e ela veio aqui dar um passeio, que ela veio a passeio realmente, veio para ver se ficava, e quando ela chegou disse que ficava, com todas as condições que ela estava vendo, bem inferiores, bem piores que a de lá. Inclusive ficando sem uma filha, sem a filha que tinha, que ficou lá por 7 meses ou 8. Ela tinha problema de saúde, conforme eu vinha dizendo, e ela teve que permanecer em Maceió em tratamento, e nós aqui, iniciando uma nova vida. Por sinal, muito boa. Primeiro porque os colegas eram excelentes. O grupo de professores de 60 realmente era um grupo bom. E depois porque os alunos com os quais nos deparamos eram maravilhosos. Ou seja, todos estavam começando uma nova vida, todos tinham novas perspectivas. E isso fez com que nos juntássemos, nos uníssemos todos no sentido de superar dificuldades. Além do mais, nós tínhamos a consciência de que Brasília seria o que fossem os alunos daquela época. E os alunos daquela época seriam o que nós conseguíssemos fazer com eles. Ou seja, eles poderiam gostar ou detestar Brasília, dependendo do trabalho que nós fizéssemos. E, na realidade, nós fizemos um trabalho no sentido de que eles não só recebessem a cultura universal que todos recebessem, mas também eles recebessem esse amor e esse interesse pela cidade que estava surgindo. Agora, professor, eu quero aprofundar mais um pouquinho. Se Brasília, hoje em dia você continua na carreira, na parte de professor, sabe? Porque muitos dos alunos estão perguntando assim para mim, pergunta para o professor se ele ainda continua o mesmo. Continuo dando aula do mesmo jeito.
Ainda ontem dei aula, eu leciono no Centro de Estudo Supletivo da Asa Sul. Na realidade, como professor de 1960, eu estou aposentado, mas eu tenho 2 funções de professor no governo do Distrito Federal. Então, ainda continuo o exercício, apesar de ter tempo para me aposentar também. Para mim tá bom. Tá bom. A gente termina se trancando, né? Os ladrões ficam na rua e a gente fica preso. Vai botando grade, né? Antigamente já não tinha tanto perigo, agora não dá mais. Eu reagi o que pude para não colocar essa grade. Mas fui coagido a colocar. Como é que eu vou fazer? Melhor naquela casa que a gente já viu. Plantou muitas árvores aqui em Brasília. E essa praça aqui foi praticamente feita naquela época, em 1964, 65, 66. A primeira praça que tem aqui em Brasília foi essa. É a primeira praça. Inclusive ela tem nome. 21 de abril, 21 né? de abril. Eu me lembro que uma vez fui pegar um pacote na encomenda na Vasta, que funciona ali na 507 de abril. Isso aqui em Brasília não tem nome, as praças. Você gostou, hein? Vem andando. Você vira e termina lá na casa. Ô professor, vocês vêm andando, ela vai pegar o rosto de vocês e vai fazer vocês entrando dentro de casa. Então ninguém olha pra câmera não, tá? Tá. Pois é, você que gostou, né, mamãe? Ficou dessa folga, né? Queria tanto ser filmado. Continua brincando no jardim, menino. Não vai fazer nada. Negócio computador, né? negócio perfeito, faz negócio Tá gravando. negócio de 4, 5 anos, o equipamento praticamente... Professor Paulo, o que foi que aconteceu? Conta tudo. Não, é sobre a preparação das normas de conduta dos estudantes. Essas normas foram elaboradas pelos próprios estudantes. Eram uns 10 ou 12 itens que determinavam a sua conduta na escola. Eu me lembro, por exemplo, que havia um item em que dizia que o namoro é natural na nossa época, mas a escola não é o local apropriado para isto. Então, é uma frase em que o estudante estabelecia a sua conduta
e ele dizia o que é que pretendia fazer da sua vida dentro da escola e fora dela. Obrigada. O senhor ajudou no Grêmio lá? Sim, eu tive uma participação grande no Grêmio, tive uma participação grande no jornal, mas a participação maior mesmo, todo professor de português participava disso, mas a participação maior mesmo era dos estudantes, porque eles eram quem tinha toda a iniciativa nessa área. Eles tinham a criação, naturalmente, que o professor dava um certo apoio. Obrigada, professor. E acabei pegando ele na esquina. Mas eu já vou dizer, a minha é segura, mas a sua... Não, e tem outro cadeado que eu tirei agora. Quem manda você ter muito dinheiro, né? Pô, é dinheiro demais. O Collor disse que eu tô rico. Voz, a partir de agora É? a missão é sua aí, viu? É. Tá? Você só vê, não vai entrar não, Paulo? Não. Como é que vai? Tudo bem? Obrigada, professor Paulo. Muito obrigado a você. Muito obrigada, senhor. Vou entrar? Vamos fazer aqui fora, vamos, professor. Tá bem escuro. Aqui dentro. Se quiser, eu acendo a luz. Isso aí a gente dá um jeito. Melhor aí fora, né, Rosa? Tá É escuro. seu rosto, né? Eu queria que você falasse de onde que você veio e o que você veio fazer em Brasília, o que é que você esperava quando você chegou aqui, o que você encontrou? Bom, eu Olhando sou do... Sim. Eu vim do Rio quando abriram o concurso lá para Brasília, quer dizer, o primeiro concurso foi feito para Brasília pelo CASEB. Então prestei o concurso e vim para cá. Quer dizer, no início foi apenas uma opção até de mudança, assim para fazer uma coisa diferente, né? O que eu esperava foi mais ou menos o que eu encontrei, uma coisa completamente diferente da vida que eu estava acostumado a levar. E foi muito interessante, acredito até que a vida era mais interessante que agora, né? Como você se lembra bem, né? Todos muito amigos, muito ligados, havia grande entrosamento entre os professores e alunos, que era uma convivência muito boa, como você também se lembra, né? E foi momentos assim que a gente relembra com saudade. Mais alguma coisa? Queria que você me dissesse o que você faz hoje, se você continua como professor. Não, hoje eu continuo como professor, sempre dando aula. Eventualmente já comprei... Aonde? No Elefante, quer dizer, especificamente no CIEF, né? Que o CIEF agora, você se lembra, com a parte de educação física, ficou com uma direção em separado, mas com atendimento aos alunos do Elefante e também da escola normal. E também alguns colégios do primeiro grau. Então me fala de novo essa frase assim todinha, que você está trabalhando, continua trabalhando como professor nesses lugares todos. Sim, eu continuo trabalhando no Elefante, quer dizer, praticamente eu estou no Elefante praticamente desde o início, que eu vim para o CASEB. Do CASEB, ainda em 60, eu fiquei pouco tempo no CASEB em 60, porque eu quebrei o pé, uma brincadeira com a Deise, imitando a Deise a pular corda, não sei se você lembra, quebrei o pé, fiquei com o pé engessado,
E tudo era difícil, que eu tinha que sair quicando aqui num pé só, porque dificuldade de condução, só tínhamos aquele ônibus. E aí, quando fiquei bom do pé, quer dizer, os professores já estavam com as turmas, eu fiquei sem dar aula, logicamente, educação física, né? Aí o professor Neiva Moreira, da EIT, pediu um professor. Não sei se você lembra da EIT, porque a EIT já existia quando veio a CASEB para Brasília, né? Que pertencia à Nova Cap. Aliás, seria até interessante fazer uma reportagem lá na EIT. Então eu fui com o professor para a EIT. Praticamente fui, acho que o primeiro, não tenho certeza, foi o primeiro professor de educação física em Taguatinga. E fiquei lá um pouco tempo, depois a professora Alda Baltar, fiquei algum tempo. A professora Alda Baltar me chamou para a direção do Departamento de Educação Física aqui do Elefante. Isso em 61 para 62. Então vim para aqui, para a direção do departamento, e de lá para cá continuei no Elefante até hoje, quer dizer, separou o CIEF, mas é a mesma coisa com atendimento ao alunado do Elefante Branco. O que Brasília mudou na sua vida? Mudar especificamente o sistema de vida mudou, porque eu levava uma vida no Rio. Eu gosto muito de praia, né? Quer dizer, e até hoje eu tenho saudade da praia, né? Se Brasília tivesse praia, estava tudo certo, tudo bem, não teria problema nenhum. Mas o que mudou foi na vida do dia a dia, quer dizer, passou a ter uma vida, um ambiente assim mais de visitar os amigos nos visitarem, aquela vida do Rio que é diferente, né? Agora, de um modo geral, não creio que tenha mudado muito, não sei. Não creio que tenha mudado muito, não. Está feliz aqui? Estou satisfeito, não tem problema não. Com saudade do Rio ainda. Isso não pode negar, não vou mentir não. Tem saudade do Rio, da praia, porque a vida em Brasília é diferente de outra cidade grande, né? Então é muito você dependendo do carro vai para um restaurante ou vai para um bar, quer dizer, não é aquela vez de você poder sair na rua, ver gente e conversar, diferente de qualquer outro lugar, né? Mas não tem queixas, não tem queixa nenhuma. Isso tudo aí eu faço, viu? Essas Isso aí é madeiras? desenhado e entalhado por mim. Os que os móveis são feitos por ele. Esses Olha móveis? aqui, vem cá, você. Espera um pouquinho. Esses móveis são feitos pelo senhor? Ponto de que Olha aqui, ó. Aqui dentro também. São até lá. Lá numa chácara em Sobradinho, chácara de um amigo meu, era no Guará, tirei do Guará, levei para lá. Eu estava indo para lá agora, porque eles estão fazendo encomendas, recebendo encomenda de armário, essas coisas assim. Sim. E eu estou lá, hoje é folga, eu estou lá ajudando. Sim. Os seus filhos seguiram a profissão do pai? Eu ensinei para eles, estão fazendo universidade à noite, Sei. e de dia eles pegam firme lá. Alô? Alô? Oi? Oi, tudo bom? Eu vou mexer com a mesa do Apolo. Por quê? O que você quer? Não. Hein? Sei. Sem tampa. Tá. Eu vou... Se der, eu faço. Tá bom. Tá bom. Tá ok. Tá. Tchau. Um beijo. Tchau. Gabriel, você vai, é? Oi. Não. Seu Evaristo e Dona Alice.
da onde? Quem? O Júnior. Não, bem, eu que fotocopiei pra ele, não sei. Não, eu arrumei isso aí semana passada, não tem nada aí. Onde é que eu pus? Eu que fotocopiei, mas eu Pois nunca é. vi. Eu só entreguei e pronto. Fala isso de novo. Foi o primeiro trabalho do Júnior, que é o meu terceiro filho, com uns 11 anos, 12, não me lembro bem. E ele fez essa flor de lis, assim, por uma inspiração, porque é um símbolo da França, que ele sabe que eu, culturalmente, sempre fui ligada. Quem sabe o homem volta aos seus valores. Humana essa cidade. Certo. Nós que fomos, Demos vida. Demos vida em termos de cultura, educação. Choque humanístico, né? É o choque humanístico. Bem, eu... Tá. Bem, eu era professor em Belo Horizonte, na Escola Técnica Federal de Belo Horizonte. E, naquela ocasião, a professora Neuza França foi enviada a Belo Horizonte pelo Dr. Armando Delbrand, que era o presidente da CASEB. CASEB é a Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília. Era um órgão do MEC que iria gerir o ensino em Brasília. Nessa ocasião, isso em 1959, a professora Neuza França foi lá, em Belo Horizonte, e eu fiquei entusiasmado. Ela foi exatamente na escola técnica procurar um piano para comprar aqui para Brasília. E eu me entusiasmei porque me disseram que Brasília era linda, que estava selecionando professores para várias áreas, e dentre elas a de artes industriais. Eu, naquele afã de vencer na vida, e apesar do meu apego à família, uma família muito grande, de 13 irmãos, então eu, querendo vencer, querendo ter alguma coisa, eu pensei, bom, esta é a minha oportunidade. E deixei Belo Horizonte apenas com o dinheiro de ida e volta de ônibus, vim para aqui, cheguei aqui, fui entrevistado, selecionado, e me deram uma semana para voltar. A Neuza França foi quem me acolheu, inclusive cheguei a dormir lá um dia e fiz alimentações lá, e a quem inclusive eu prezo muito e reconheço a sua dedicação e a sua amizade. Então eu voltei a Belo Horizonte para me desfazer do meu emprego na Escola Técnica de Belo Horizonte. A minha família em Belo Horizonte, para terem uma ideia, é uma família muito pobre, 13 irmãos, meu pai barbeiro, todos nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e já numa marcenaria, como entalhador, inclusive, que sou até hoje, e deixei lá minha família, aquela tristeza, e que vim para Brasília num mundo, um mundo que era assim, inteiramente diferente. Para mim era fim de mundo. E nós vivíamos ali na 413 Sul, no antigo JK, que hoje depois foi chamada Favela Colorida, mas éramos muito unidos, porque eram 2 prédios só de professores. E tínhamos naquela ocasião 2 ônibus, que foram chamados inclusive de Elefante Branco. Hoje aquele Elefante Branco deve-se a este nome deste ônibus. E esse ônibus nos pegava de manhã cedinho, nos levava para a CASEB. Nós almoçávamos na CASEB, naquele tempo era regime integral para os alunos, e de noite voltávamos, e era quando vinha a tristeza, era quando vinha o tédio, porque a nossa alegria, a nossa vida era dando aula. Saíamos da CASEB, já íamos para casa, quando podíamos conversávamos, quando chegava na hora de dormir era aquela tristeza. Bom, enfim, eu vim para Brasília à procura de algo que me desse melhores condições de vida, melhores condições do que aquelas que eu poderia ter em Belo Horizonte como professor. E realmente eu consegui
um bom salário. Naquela ocasião, para terem uma ideia, eu ganhava bem em Belo Horizonte, ganhava como professor 11.500 cruzeiros. Vim para Brasília ganhando 54.